Olá para todos. Espero que todos os que estão me ouvindo estejam em paz, né? Estejam bem. Desejo que o amor de Deus, a graça e a paz de Cristo possa habitar em nossos corações. Encerrando, né, estamos quase completando o nosso estudo sobre o livro Caminho a Cristo. E hoje nós vamos estudar o capítulo 12, que tem como título Expulse a Dúvida. Em primeiro lugar, vamos entender um pouco o que é dúvida, né? Segundo o dicionário, Dício, significa falta de certeza em relação a qualquer coisa na sua vida. Quando você não tem certeza, significa que você tem dúvida. Também pode ser a incerteza sobre a veracidade. Veracidade significa se algo é verdadeiro, se algum fato é verdadeiro. E confusão ao afirmar ou negar alguma coisa. Então, muitas vezes, quando nós estamos falando alguma coisa, nós não temos certeza. Ou muitas vezes nós não temos certeza se determinado fato aconteceu de verdade. Então, isso constitui uma dúvida. Dúvida também pode ser a ausência de fé ou de crença. Também pode ser dificuldade para entender algo. Puxa vida, eu estou em dúvida, eu não consegui entender esse assunto em questão. Então, em relação à fé, em relação às crenças, né, em Deus, na palavra de Deus, no mundo espiritual, a Bíblia nos fala o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que se não veem. Parece até uma incoerência esse verso aqui, não é? Porque, por exemplo, vocês estão vendo esse slide, vocês precisam de fé para crer nisso? Não, por quê? Porque vocês estão vendo. Então, isso é uma prova que está acontecendo, você está vendo e você está ouvindo isso aqui. Agora, você está vendo o seu anjo do seu lado? Não. Então você precisa de fé. A fé, então, é a prova que o meu anjo está do meu lado e o seu anjo está do seu lado. Que Deus existe. Que existe um mundo espiritual. Que não existe somente um mundo natural. E um mundo espiritual também. Motivos para dúvidas, especialmente aquelas pessoas que começam a estudar a Bíblia e muitas vezes quem já tem até um conhecimento mais profundo ou já tem uma vida cristã ou não, muitas vezes nós temos motivos para dúvidas. No livro Caminho a Cristo, no capítulo 12, diz assim: há na Bíblia muitas coisas que não se podem explicar ou não podem explicar. Quem? Aqueles que têm dúvidas. Muitas vezes nós nos deparamos com textos que parecem incoerentes, que nós não conseguimos explicar nem mesmo entender. Nesse momento, Satanás se serve dessa situação para abalar a fé nas Escrituras como revelação de Deus. Como se aquilo que eu não pudesse entender e não pudesse explicar fosse motivo para a falta de fé na revelação de Deus. Então, é comum, é natural. E eu achei muito interessante isso aqui, porque que bom que Deus nos fez com livre-arbítrios, não nos fez robôs, não é? Ele não quer que nós creiamos e que nós alimentemos a nossa fé de forma cega e de forma irracional. Diz assim: o Senhor nunca exige que creiamos em alguma coisa sem nos dar suficientes provas sobre os fundamentos da nossa fé, sobre aquilo que fundamenta a nossa fé. Sua existência, seu caráter, a veracidade de sua palavra baseiam-se todos em testemunhos que falam a nossa razão. E esses testemunhos são abundantes. Então, eu queria que vocês observassem o seguinte:
Às vezes, tem muitas pessoas que colocam razão para um lado e fé para o outro. Será que isso é realmente verdade? Claro que não, meus queridos. A razão e a fé, elas andam de mãos dadas. Deus, ele quer que nós o aceitemos, confiemos nele e tiremos as nossas dúvidas não por uma emoção irracional, mas pela razão. Todavia, Deus não afasta a possibilidade da dúvida. Nossa fé deve repousar em evidências e não em demonstrações. Os que quiserem duvidar hão de encontrar oportunidade. Eu sou professora de biologia, então as ciências naturais, elas têm o seu fundamento nas evidências. Se não houver evidências, o método científico diz que se não houver evidências, é como se aquilo não existisse. Por isso que existe essa, vamos dizer assim, essa contradição entre a fé e a ciência. Mas a realidade é que não é assim. Agora, Deus, ele permite que nós tenhamos dúvidas. E porque isso aí mostra como Deus é generoso e como nós somos felizes em podermos duvidar, em podermos tomar as decisões por nós mesmos. Então, tem algumas coisas na palavra de Deus que são muito difíceis de compreender. A entrada do pecado no mundo, a encarnação de Cristo, a regeneração, a ressurreição e muitos outros assuntos apresentados na Bíblia são mistérios demasiado profundos para serem explicados ou mesmo cabalmente compreendidos pelo espírito humano. Então, são realmente assuntos que são muito difíceis e muitas vezes nem podemos explicá-los. Não temos, porém, motivos de duvidar da palavra de Deus por não compreendermos todos os mistérios da sua providência. A palavra de Deus, em Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Bom, há na Bíblia pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem para a sua própria perdição. Está lá em 2 Pedro 3,16. Então, quem quer duvidar vai ter muitos motivos para isso. Essas dificuldades constituem poderosa evidência de sua divina inspiração, ou seja, essas dificuldades de compreensão, esses pontos difíceis, eles deveriam era fortalecer a nossa fé. Caso fosse possível a seres criados atingir a plena compreensão de Deus e suas obras, então, havendo chegado a esse ponto, ou seja, a total compreensão de Deus e suas obras, não haveria para eles ou para nós nada mais a descobrir quanto à verdade, nenhum progresso no conhecimento, nenhum desenvolvimento de espírito ou coração. Gente, que coisa triste, não é? Já pensou você viver uma eternidade, viver um mundo espiritual eternamente, sem ter mais nada para compreender? Deus deixaria de ser supremo e o homem, havendo atingido o limite máximo de conhecimento e das realizações, cessaria de progredir. Pronto, pararia. Graças a Deus não é assim. Ele, Deus, é infinito, infinito. Nós somos seres finitos, nós temos dificuldades de compreender o que é o infinito. Nós não é alto demais para a nossa mente finita. Nele, em Cristo e em Deus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2:3. Por isso que nós somos dependentes de Deus. Nós somos seres criados, nós somos seres finitos. E por toda a eternidade, os homens podem aprender, sem nunca esgotar os tesouros de sua sabedoria, bondade
isso que Leonardo da Vinci, inspirado também pelo Espírito Santo, disse o seguinte: aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Então, meus queridos, aprender, desenvolver as faculdades mentais, é isso que Deus espera de nós. E a nossa mente precisa disso, tanto nesse mundo como no porvir. Precisamos para essa vida e para a vida eterna. Nos convida a uma experiência superior, que é a experiência que está ao alcance de todos, tanto pessoas cultas como pessoas iletradas. É a experiência. Deus nos convida a verificar por nós mesmos a veracidade de suas promessas. Não acreditar naquilo que os outros dizem. Principalmente hoje, que temos um mundo líquido, um mundo com tantas informações, que a nossa mente mesmo não dá conta de tanta informação. Mas o que é que nós precisamos? Ao invés de confiar nas palavras dos outros, provar por nós mesmos o quanto Deus é bom. Então, eu vou deixar essa reflexão para concluir que nós devemos alimentar a nossa fé e as nossas dúvidas irão morrer de fome. Que Deus possa nos abençoar, possa fortalecer o nosso coração, porque as dúvidas, tanto em relação à própria palavra de Deus, como em relação ao próprio Deus, como em relação a assuntos cotidianos em nossa vida, sempre vamos ter dúvida, mas devemos buscar a experiência por nós mesmos e alimentar a nossa fé. Que Deus possa estar com cada um, que o amor de Cristo possa ser abundante em nossos corações.